Em cada conversa à distância, a voz humana se transforma em luz, e essa luz percorre um caminho notável, guiada por filamentos de fibra óptica com uma espessura inferior à de um fio de cabelo. Apesar de sua aparência delicada, este material exibe uma resistência surpreendente. Para o transporte de dados, sua capacidade de carga chega a ser maior que a do próprio aço. Contudo, a jornada para criar uma única fibra representa um dos processos industriais mais intrincados do mundo. Tudo começa com areia de quartzo pura e termina em gigantescos rolos de cabos, assentados nas profundezas do leito oceânico. A partir daqui, linhas de produção de última geração operam para fabricar milhões desses filamentos ópticos. Eles formam a espinha dorsal invisível que sustenta a nossa era conectada. Nas profundezas do oceano, uma nova artéria pulsava com a promessa de um mundo conectado. Os Estados Unidos foram pioneiros ao estenderem os primeiros cabos de fibra óptica através do oceano. Em 1988, a linha TAT-8 entrou em operação, unindo a América ao Reino Unido e à França. Aquele momento inaugurou uma nova era de conectividade global. A partir desse marco, o país se consolidou como o coração da infraestrutura mundial de internet. Gigantes da tecnologia americana, como Google, Meta e Microsoft, desempenharam um papel fundamental nessa expansão. Essas corporações não apenas utilizam a internet, mas também investem maciçamente em sua estrutura. Elas são, inclusive, coproprietárias de alguns dos cabos mais importantes do planeta. Fica a reflexão: se a fibra óptica não existisse, como seriam nossas vidas hoje? O pulso do nosso tempo começa aqui, em um deserto de quartzo branco. A jornada para criar as fibras ópticas tem seu ponto de partida em areia de quartzo de altíssima pureza. Apenas jazidas específicas de areia branca são adequadas, pois somente elas contêm o nível de sílica exigido para a produção do vidro óptico. No local de extração, escavadeiras de esteira operam sem pausa, removendo espessas camadas de areia e preenchendo caminhões de grande porte. Cada carga, com capacidade para dezenas de toneladas, leva a matéria-prima diretamente para uma unidade de processamento vizinha. Ali, a areia é despejada sobre esteiras transportadoras e atravessa peneiras vibratórias, que separam pedras maiores e detritos orgânicos. A partir daqui, o material segue para tanques de lavagem industrial. Nesses tanques, jatos potentes de água, combinados com agitadores mecânicos, removem argila, poeira fina e fragmentos de vegetação. O ciclo de lavagem é repetido diversas vezes, até que todo o lote atinja o grau de pureza necessário. A água residual dos tanques alimenta um sistema de reciclagem que recupera partículas finas de sílica arrastadas pelo fluxo e minimiza a perda de material. Assim que a areia atende aos requisitos, ela é seca em fornos industriais para a remoção completa de qualquer umidade restante. Por fim, o material é acondicionado em recipientes selados, pronto para a etapa química. Nessa fase, a sílica será convertida em compostos gasosos ou líquidos, antes de dar forma à pré-forma de vidro que se tornará a fibra óptica. Ele se forma a partir do invisível, partícula por partícula, para se tornar mais transparente que o próprio ar. O processo tem início quando a sílica pura, vinda de contêineres herméticos, é transferida para a área de processamento químico. Nesse local, técnicos supervisionam a conversão da sílica em compostos gasosos. Submetidos a altas temperaturas, esses compostos reagem e se condensam, formando camadas de vidro de pureza extrema. Em vez de simplesmente derreter areia em um bloco sólido, esta tecnologia constrói o vidro camada por camada, um método que remove quase todas as impurezas. Tudo acontece dentro de um tubo de vidro oco, que gira lentamente enquanto é aquecido por uma tocha em movimento. À medida que a mistura gasosa atravessa o tubo e encontra o calor intenso, ela se transforma em partículas microscópicas de sílica
que se depositam na parede interna, formando a estrutura desejada. Ao ajustar a composição do gás, os engenheiros definem qual seção se tornará o núcleo, por onde a luz viajará e qual formará o revestimento ao redor. Cada camada depositada é controlada com rigor em sua espessura e pureza, pois o menor desvio pode comprometer a capacidade da fibra de transmitir luz. Devido a essas exigências rigorosas, a fabricação da pré-forma é também a etapa mais cara em toda a linha de produção. A matéria-prima precisa atingir uma pureza quase perfeita, e o processo de deposição pode levar dezenas de horas para uma única pré-forma, tornando-o muito mais oneroso que as outras fases. Após muitas horas de acúmulo contínuo, o tubo de vidro se solidifica por completo, transformando-se em um bastão denso e maciço, conhecido como pré-forma. Uma pré-forma típica mede entre 3 e 6 pés de comprimento e algumas polegadas de diâmetro, e já contém em seu interior a estrutura completa do núcleo e do revestimento da fibra, apenas em uma escala muito maior. Um gigante de vidro, prestes a ser esticado até a espessura de um fio de cabelo. Quando a pré-forma de vidro está pronta, ela é levada para a torre de estiramento, uma estrutura de aço com mais de 60 pés de altura. No topo da torre, a pré-forma é fixada e alimentada em um forno especial. A temperatura interna pode chegar a quase 3.600 graus Fahrenheit, calor suficiente para amolecer a extremidade inferior da pré-forma. Conforme o vidro começa a escorrer para baixo, uma pequena gota é puxada, formando um fio fino e marcando o início da produção contínua da fibra. A partir desse ponto, todo o sistema opera sob um controle rigoroso. O fio é puxado verticalmente para baixo, com um diâmetro de apenas cerca de 0,005 polegada, mais fino que um fio de cabelo humano. O segredo é manter a fibra uniforme do início ao fim. Se ela se tornar mais espessa ou mais fina, mesmo que por 1 milésimo de polegada, sua capacidade de transmitir luz pode ser afetada. Para manter essa precisão, múltiplos sensores a laser ao longo da torre escaneiam a fibra continuamente, medindo o diâmetro de cada seção com alta exatidão. Durante esta fase, os operadores frequentemente usam alicates ou pequenas lâminas para tocar ou cortar a fibra diretamente. Essa etapa é necessária para remover a porção instável no início do processo ou para cortar uma amostra para inspeção rápida em um microscópio. Às vezes, eles também cortam a fibra ao final de um ciclo para separar o produto da máquina. Essas ações garantem que apenas as fibras que atendem ao padrão avancem para a próxima etapa. De um bastão com apenas alguns pés de comprimento, a fábrica pode produzir fibra óptica que se estende por dezenas de milhas, com qualidade e pureza consistentes. Frágil como um sussurro, o vidro recém-nascido precisa de uma armadura antes de encontrar o mundo. Após ser esticado em um fio contínuo, o vidro ainda é extremamente frágil. Para garantir que ele possa seguir para as próximas etapas, a fábrica aplica imediatamente um revestimento protetor. A fibra passa por uma pequena câmara preenchida com um polímero líquido. Este polímero é especialmente formulado para criar múltiplas camadas. A camada interna é elástica, para reduzir rachaduras quando a fibra se curva, enquanto a camada externa é mais dura para resistir a impactos e abrasão. Em seguida, a fibra atravessa um sistema de cura por ultravioleta. A luz UV endurece o polímero instantaneamente, transformando o líquido em uma camada protetora transparente. Esta etapa é totalmente sincronizada com a velocidade de estiramento, garantindo que o revestimento tenha uma espessura uniforme e uma adesão firme. Com essa camada protetora, a fibra óptica pode suportar manuseio, transporte e testes sem o risco de danos. O fio agora está protegido, mas seu verdadeiro teste acontece em um nível invisível a olho nu. Depois que o revestimento protetor é aplicado e curado, a fibra é guiada por várias estações de inspeção automatizadas.
Sensores a laser monitoram seu diâmetro e uniformidade, enquanto dispositivos ópticos medem a transmissão do sinal. Isso ocorre de forma contínua ao longo da linha para garantir que a fibra esteja estável antes de seguir para a fase de enrolamento. Na área de enrolamento, a fibra é direcionada para carretéis gigantescos localizados na base da torre. Cada carretel pode armazenar dezenas de milhas de fibra, enrolada em alta velocidade, mantendo uma tensão constante. Se a fibra for puxada com muita força, ou se sobrepor de maneira irregular, ela pode rachar ou deformar. Então, todo o sistema de enrolamento é programado com precisão e cuidadosamente monitorado. Um braço mecânico guia o fio para frente e para trás, depositando cada volta de forma organizada, lado a lado, em camadas uniformes, muito semelhante a enrolar linha, mas em escala industrial. Os operadores observam atentamente as telas que exibem a tensão e a velocidade, prontos para intervir se algo der errado. Quando um carretel está cheio, o sistema emenda automaticamente a fibra no próximo, para que a produção continue sem interrupção. Desta forma, uma única pré-forma pode produzir rolos contínuos de fibra que, mais tarde, são embalados em recipientes protetores para um transporte seguro. Um único fio é vulnerável, mas, unidos, eles se tornam a espinha dorsal de um mundo conectado. A partir dos carretéis de fibra já revestida e testada, a fábrica inicia o processo de cabeamento para formar o produto final. Primeiro, múltiplos carretéis de fibra são dispostos em paralelo e alimentados em uma enorme máquina de cabeamento. Aqui, as fibras são reunidas em feixes que geralmente variam de algumas dezenas a várias centenas de fios, dependendo da capacidade de transmissão necessária. Entre esses feixes, os fabricantes adicionam elementos de reforço feitos de aço ou Kevlar para aumentar a resistência mecânica. O Kevlar é particularmente valioso por ser leve e, ao mesmo tempo, muitas vezes mais forte que o aço sob tensão. Em seguida, todo o feixe é envolvido em camadas protetoras adicionais. Uma bainha externa de plástico ajuda a bloquear a umidade e a fornecer isolamento, e alguns cabos também recebem um gel bloqueador de água em seu interior. Para cabos submarinos, a construção é ainda mais complexa, com múltiplas camadas de fios de aço enroladas firmemente ao redor do feixe para suportar a pressão do fundo do mar e resistir a danos. A máquina de cabeamento opera em um ritmo preciso, torcendo os componentes de maneira uniforme ao redor do núcleo de fibra para manter a uniformidade ao longo de milhas de cabo. Os operadores monitoram cuidadosamente a tensão e o ângulo de enrolamento nas telas, pois um desalinhamento ou compressão excessiva poderia fazer o cabo falhar ao ser dobrado. Ele acaba de nascer, mas seu futuro já está em jogo. Para garantir que possa operar de forma confiável por décadas, o produto recém-criado deve passar por uma série de provas rigorosas. Tudo começa com os testes mecânicos e ambientais básicos. O cabo é esticado, dobrado e torcido para uma avaliação completa de sua resistência. Em seguida, ele é colocado em câmaras térmicas que alternam entre o frio profundo e o calor extremo, ou submerso em tanques de alta pressão, que simulam as condições do fundo do mar. A partir daqui, avançam para os testes ópticos, onde um feixe de laser é enviado através do núcleo para medir a perda de sinal. Essas etapas iniciais revelam rapidamente quaisquer falhas de produção ou o uso de materiais de qualidade inferior. Contudo, para provar que o cabo pode realmente funcionar em condições do mundo real, a fábrica realiza testes em toda a sua extensão. Os engenheiros conectam ambas as extremidades do cabo a transmissores e receptores ópticos, enviando dados continuamente por horas. Não se trata apenas de pulsos de luz. O sistema transmite tráfego de vídeo, voz e rede para imitar uma operação real. Se o sinal percorrer toda a extensão sem perda de pacotes, distorção ou atenuação anormal, o cabo é considerado pronto.
Além disso, o cabo opera sob carga contínua por longos períodos para testar sua estabilidade a longo prazo. Algumas amostras são até instaladas em cenários de campo, como enterradas no subsolo ou suspensas em postes, e seu desempenho é medido novamente após dias de operação. Esta etapa é crucial, pois somente através de testes reais o fabricante pode ter certeza de que o cabo suportará o uso 24 horas por dia, 7 dias por semana, por muitos anos. Uma vez que o cabo supera todos os testes rigorosos, o carretel é oficialmente considerado um produto acabado. Mas antes de chegar às equipes de instalação, ele deve passar pelo empacotamento e transporte, uma fase igualmente crítica. Na fábrica, os cabos são removidos das máquinas de teste e colocados em grandes eixos giratórios. De lá, eles são rebobinados em espirais organizadas sobre tambores maciços de aço ou madeira reforçada. Cada tambor pode medir vários pés de diâmetro e abrigar centenas de milhas de cabo contínuo. O enrolamento deve ser executado com cuidado para evitar tensão excessiva ou dobras acentuadas, pois até mesmo uma pequena deformação poderia degradar o desempenho do sinal. Após o enrolamento, as extremidades do cabo são seladas com tampas protetoras para impedir a entrada de poeira e umidade. Cada tambor é etiquetado com seu número de lote, comprimento do cabo, tipo estrutural e os resultados da inspeção. Os engenheiros, então, realizam uma verificação final para garantir que os carretéis permaneçam intactos durante a movimentação no armazém. Para o transporte, os tambores são carregados em caminhões de alta capacidade ou contêineres especializados. Quando enviados por mar, eles são embarcados em navios lançadores de cabos, embarcações de telecomunicações equipadas com armazenamento de múltiplos convéses para dezenas de tambores gigantes. Sistemas de fixação de aço travam os tambores no lugar, impedindo qualquer deslocamento durante viagens que podem se estender por milhares de milhas. Este processo de embalagem e transporte garante que cada carretel de fibra óptica saia da fábrica em perfeitas condições, pronto para ser implantado em projetos de infraestrutura, seja atravessando cidades movimentadas ou assentado nas profundezas do leito oceânico. A terra firme fica para trás. A partir daqui, a tarefa pertence a embarcações construídas para um único e delicado propósito: os navios lançadores de cabos. No convés, imensos carretéis se integram a um sistema de alimentação que libera o cabo nas águas com o máximo cuidado. O filamento passa por dispositivos que controlam sua tensão, garantindo uma descida segura até o leito oceânico, sem dobras ou rupturas. A operação é intencionalmente lenta, avançando a apenas algumas milhas por hora, pois o navio precisa seguir com exatidão uma rota previamente mapeada. Em águas profundas, o cabo é simplesmente depositado sobre o leito marinho. Próximo à costa ou em zonas com risco de danos por âncoras, contudo, a abordagem é outra. Nesses locais, máquinas de arado esculpem valas no solo oceânico, onde o cabo é enterrado a várias polegadas de profundidade para sua proteção. A bordo, engenheiros monitoram todo o processo continuamente, usando sensores e câmeras subaquáticas para assegurar que o cabo seja assentado na orientação correta e sem qualquer torção. Uma vez concluído, o filamento repousa seguro no fundo do oceano, conectando continentes na velocidade da luz e formando a espinha dorsal da internet global. Nasce da areia mais pura, mas seu destino repousa na escuridão do fundo do mar. Da areia branca e imaculada aos cabos que se estendem pelo leito oceânico, a jornada da fibra óptica é um testemunho da engenhosidade humana em sua missão de conectar o mundo. Cada metro de cabo é submetido a dezenas de etapas rigorosas, que incluem a purificação, a trefilação da fibra, a codificação, o cabeamento e os testes. Ao final, ele é despachado e instalado por navios especializados, completando sua longa travessia. O resultado é uma vasta autoestrada de luz,
que possibilita a bilhões de pessoas se comunicar, aprender, trabalhar e se entreter com um simples clique. Atualmente, uma chamada que atravessa continentes viaja em menos de um segundo, e o conteúdo que consumimos por streaming chega de forma quase instantânea. Aquilo que parece tão corriqueiro em nosso cotidiano é, na verdade, sustentado por um dos processos industriais mais complexos do planeta. Uma maravilha da engenharia que a grande maioria das pessoas jamais testemunha com os próprios olhos.